nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a sociologia do comportamento desviante. Em toda a sociedade há comportamentos que são considerados desviantes, né, em relação a um padrão ou alguma norma social. O crime ele é apenas um desses comportamentos, né, mas pessoas não criminosas, por exemplo, como artistas ou, sei lá, surfistas, também às vezes são rotulados como tendo um comportamento não convencional ou desviante. Me lembro quando eu era criança, na Barra do Jucu, em Vila Velha, alguns colegas meus não podiam surfar, por exemplo, porque a família falava que ia virar vagabundo e maconheiro. Então, apesar de surfar, por exemplo, não ser um crime, geralmente atribui-se ao surfista ou, de repente, ao artista, ao músico, né, comportamento desviante, né? Aquele monte de moleque rimando na pracinha, e aqueles vagabundos estão fazendo ali parado, não sei o quê. Então tem algumas condutas que, apesar de não serem criminosas, elas geram nos atores que protagonizam essas condutas um rótulo de desviante. Bem, o sociólogo Howard Becker, norte-americano, ele escreveu um livro chamado Outsiders na década de 60, não confundir com outro livro sobre o qual a gente falou, Os Estabelecidos e os Outsiders. Então, nesse livro, Outsiders, o Becker tentou contrapor, através de uma perspectiva sociológica, algumas das correntes dominantes sobre o estudo do crime e sobre o comportamento desviante, especialmente o que ele chamou de teorias da patologia social. Então ele queria fazer uma crítica às teorias da patologia social. Segundo essas teorias que ele estava tentando criticar, as causas do comportamento desviante podem ser individuais, né? Então, o problema do indivíduo que não foi socializado de maneira adequada, e aí alguns especialistas atribuem isso até a algumas características genéticas, né? E outro tipo de explicação é a explicação de base social, que diz que o problema é o ambiente social em que o indivíduo foi socializado, né? Então, por exemplo, o jovem começou a usar drogas, se envolver em algum tipo de pequeno crime, ou a minha ficou grávida precocemente na adolescência, a origem estaria na família desorganizada ou nos bairros anômicos, né? Então, explicações sejam de base individual, atribuindo ao problema de socialização do indivíduo, ou de base mais social, atribuindo aos problemas de anomia do ambiente social em que o indivíduo foi socializado. Bem, o Becker, ele tentou contrapor, né? Ele tentou, na verdade, recolocar o problema, né? Então, em vez de buscar a causa do comportamento desviante, por que o indivíduo se torna desviante, ele tentou entender como, através de quais processos alguém ou um grupo recebe o rótulo de desviante. Então, quer dizer, quando ele substitui o porquê pelo como, ele percebe que algumas vezes um determinado comportamento gerava o rótulo de desviante e outras vezes não. Então, o mesmo tipo de comportamento podia, num determinado momento, gerar o rótulo de desviante no indivíduo ou no grupo, e em outros momentos não. Bem, então ele começou a suspeitar que o que fazia de um comportamento desviante não era o ato em si, mas a forma que a sociedade reage a ele. Ou seja, dependia de haver ou não uma acusação pública que produzisse esse rótulo. Bem, esse processo, gente, ele é mais frequente e mais sutil do que a gente está disposto a acreditar ou imaginar. E aí o Becker, ele chama de empreendedores morais, os indivíduos ou instituições que, dada a sua posição de poder, são capazes de realizar essas acusações públicas e lançar o rótulo de desviante de maneira efetiva, né? Entre essas instituições estão a mídia, as forças de segurança pública, o Ministério Público, as igrejas, né? Então, por exemplo, no caso da mídia, né, quando a mídia chama um indivíduo em posse de drogas, de estudante ou de traficante, estamos assistindo a um processo de rotulação, de acusação pública que vai produzir um rótulo social, né? Então, olha só, vamos imaginar a diferença. Uma manchete de jornal do tipo: estudante de direito é preso com drogas. Aí você imagina, né, um rapaz bom, né, de boa família, de bem, que de repente se envolveu com drogas. Ou imagina uma manchete desse tipo: traficante preso fazia faculdade de direito. O mesmo fato pode
ser descrito de diferentes maneiras, e dependendo de quem está enunciando esse fato, pode-se lançar um rótulo positivo ou negativo para o indivíduo. E isso é afetado muito também pela origem social do indivíduo que está sendo rotulado também, como a gente sabe. Então, nesse exemplo que eu dei, o mero fato de estar cometendo um determinado comportamento que é criminoso pode ou não gerar o rótulo de criminoso, né? Tudo depende de uma acusação pública feita por pessoas que estão numa situação de poder, né? Que são capazes de lançar esse rótulo e fazer esse rótulo pegar, né? Digamos assim. Então, de maneira resumida, o que a perspectiva sociológica mostra, gente, é que o aspecto desviante ou criminoso de um determinado comportamento não tem a ver apenas com o que você fez ou o que você não fez. Tem a ver com como a sociedade reage a isso. Ou seja, não dá para falar do comportamento desviante, não dá para falar do crime sem falar das relações de poder, sem localizar o indivíduo que está sendo rotulado dentro da estrutura social e sem discutir o poder desses empreendedores morais de lançar esses rótulos também. Ok? Então, é disso que trata uma perspectiva verdadeiramente sociológica do crime. Em vez da gente simplesmente naturalizar que determinados comportamentos são criminosos e tentar explicar a causa deles, a gente complexifica um pouco mais o problema. A gente olha de fato e vê que às vezes o mesmo comportamento gera ou não o rótulo, e a gente tenta entender quais são os processos sociais que fazem com que, em um caso, o rótulo negativo, o rótulo de desviante seja produzido, em outros casos, isso não aconteça. Ok? Obrigado, gente.